Depois de uma traição, como superar? Como seguir em frente? Reconciliar-se? Seguir sozinho? O que fazer? Meu nome é Denise Verenchuk, eu sou psicóloga e neste canal eu trago assuntos de terapia. Hoje eu quero falar para você sobre esse tema que é um tema extremamente complexo, difícil e que traz muito sofrimento na vida das pessoas, que é a traição. Para isso, eu trouxe essa obra aqui, Superando a Infidelidade, que é um livro escrito por 3 psicólogos e desenvolveram um método para as pessoas conseguirem passar por esse processo de superação da infidelidade. A notícia chegou, você foi traído. E aí você descobriu isso através de mensagens, através de amigos, enfim, não importa a forma. A primeira coisa a gente sabe que acontece é um turbilhão de emoções. Muitas emoções ao mesmo tempo. Raiva, que significa que você entendeu que essa situação é injusta, talvez porque você se dedicou muito para esse relacionamento e agora que isso aconteceu, é uma injustiça. Ansiedade, medo, porque daqui para frente você não sabe o que vai acontecer e se outras pessoas fizerem o mesmo. Todas essas emoções acontecem ao mesmo tempo. Neste livro, a traição ela é considerada um trauma. Na psicologia, hoje em dia, a gente já não chama mais de trauma esse tipo de situação, mas eu vou, conforme os autores trouxeram aqui, para que vocês tenham um entendimento do que foi falado nesse livro. Por que seria um trauma? Porque quando a gente estabelece uma relação de intimidade com uma pessoa, a gente se coloca vulnerável nessa situação. A gente conta histórias para essa pessoa que talvez a gente nunca contou para ninguém. A gente fala das nossas fraquezas, fala daquilo que a gente tem medo. Então a gente tem na pessoa com quem a gente se relaciona normalmente um porto seguro. Quando a traição acontece, existe a quebra dessa percepção que a gente tem da pessoa e essa quebra acontece de uma forma muito abrupta, de uma hora para outra, e a gente se toma por todas as emoções que eu já falei aqui, mais alguns pensamentos que também surgem nesse momento. A traição, ela abala crenças muito importantes que a gente tem a respeito da gente mesmo. E nesse momento é possível que algumas pessoas se deparem com pensamentos do tipo: sou burro por não ter percebido isso antes, sou culpado porque algumas pessoas tentaram me alertar e eu não quis ouvir, eu sou inferior, eu não sou atraente, enfim, começam a ter crenças muito negativas a respeito de si mesmo. E na terapia ou nesse processo trazido pelo livro, existe uma importância muito grande em fazer a reestruturação desses pensamentos e o equilíbrio dessas crenças. O livro que eu estou trazendo aqui para você, Superando a Infidelidade, os autores estão trabalhando 3 etapas bastante importantes nesse processo de superação da traição. A primeira delas é a autorregulação emocional. Como eu trouxe aqui essa desregulação toda, essa bagunça toda que acontece nas emoções, esses autores eles vão, através de técnicas, de exercícios, ensinando como fazer para regular suas emoções, como fazer para você administrar muito melhor. Num segundo momento, eles falam muito da importância de entender os motivos da traição para que isso não aconteça novamente lá na frente e reforçam o fato de que quem foi traído nunca é culpado, porém, ele precisa dar uma olhada qual a sua responsabilidade para ter aberto esse campo aí de possibilidade de uma traição. Foi uma decisão deliberada da pessoa que traiu, então a culpa nunca é da pessoa que foi traída. Na terceira etapa, né, eles trazem que tomar decisões a partir de então, depois de passar pelo processo todo do livro, tomar decisões muito bem embasadas naquilo que aconteceu, no entendimento de tudo, na autorregulação, para que não seja uma decisão impulsiva e que você possa se arrepender depois, ou uma decisão não muito saudável. E aí você pode estar se perguntando, por que eu deveria trabalhar então esse trauma, né, da traição? Por que eu preciso parar e passar por todo esse processo, ou de terapia, ou do processo deste livro, para poder superar isso? Para mim, eu boto um ponto final lá e ok, sigo em frente. E algumas pessoas realmente podem conseguir fazer isso. Porém, para a grande maioria, o que os estudos mostram é que isso vai refletir nos relacionamentos futuros e nas decisões tomadas de forma equivocada ali no momento da emoção ou da impulsividade.
Quais as formas de autocuidado que é importante que aconteça nesse processo? Lembrar que você tem objetivos a longo prazo, porque em determinados momentos desse processo todo de superação, talvez te dê uma desesperança muito grande de que aquilo ali não vai passar nunca, de que é muito difícil, que é pesaroso e que realmente é. Mas lembrar que com o tempo, você trabalhando isso vai ir diminuindo e você inclusive vai se fortalecendo. Desabafar, conversar com pessoas, porém se cuidar, com o cuidado de não se tornar aquela pessoa repetitiva para alguns amigos. Então, existem outras formas de você desabafar, que seria talvez escrevendo, distanciar-se um pouco da situação. Então, é muito comum que a gente fique muito mergulhado nesse tema, nesse assunto, quando isso está acontecendo. Então, de vez em quando, dar uma saída, fazer algo novo, ir num cinema, assistir um filme, fazer algo que a sua mente possa se distrair, sair um pouquinho daquele assunto ali, que acaba sendo sempre o mesmo, e aí que dificulta até o olhar de fora da situação. Quando a gente se distancia um pouco da situação, às vezes fica até melhor de analisar o que está acontecendo. Ter experiências positivas, então ter no teu dia, escolhe um momento para tomar um banho relaxante, fazer uma massagem, fazer um exercício de meditação ou de respiração, algo que te traga novamente para o teu centro, que te reequilibre. Buscar então ter experiências positivas com outras pessoas, encontrar amigos, fazer coisas que te façam bem. Isso também pode ser bastante positivo nesse processo todo. Eles reforçam a importância da meditação ou de uma espiritualidade. Então, não importa a religião que você tenha, é importante nesse momento você buscar essa espiritualidade para te auxiliar nesse processo. Ter apoio social é fundamental, então ter pessoas que possam te apoiar nesse momento, te ouvir ou te ajudar a sair um pouco da situação, se distanciar um pouco da situação. Cuidar do sono e do descanso, isso bastante importante, da sua saúde em geral, alimentação, a prática de atividade física, tudo aquilo que a gente sempre ouve, né, que vai fazer muito bem para outras situações, aqui na superação da traição não é diferente. Cuidar bastante com comportamentos destrutivos. É bem comum que quando a gente toma uma decepção dessa, ou a gente está muito frustrado com alguém, a gente queira esquecer, e aí às vezes a gente se utiliza de recursos que são bastante efetivos ali naquele momento, como por exemplo beber, usar alguma droga ou comer, né, o doce. Ele acaba te trazendo um prazer imediato e que te tira um pouco da situação, só que a longo prazo ele é bastante negativo. Aí quando você superou a traição, aí você vai ter que resolver esse outro problema aí que você agora arrumou para sua vida. Então cuidado, bastante atenção aos comportamentos que possam ser destrutivos. Uma que eu quero trazer para a gente finalizar é a questão, é um fator que dificulta bastante a superação, que são os flashbacks. O que é isso? Flashbacks são cenas que voltam na nossa mente, seja por um gatilho, por um pensamento que a gente teve, e que essas cenas nos fazem reviver tudo aquilo que a gente viveu no momento que a gente soube da traição. Então, esses flashbacks, eles te trazem de uma forma tão viva os pensamentos, a emoção, tudo aquilo que foi vivido, que parece que você está vivendo de novo. E aí, você vinha num processo de melhora, parecia que estava superando, e aí começa aquilo tudo de novo por conta de um flashback. O que esses autores orientam? Tente conhecer quais são os seus gatilhos. Às vezes é um lugar, às vezes é uma música, enfim, assim, qualquer coisa pode ser um gatilho que marcou aquele momento. Então, tente descobrir os seus para se antecipar e reduzir o impacto que ele vai ter. Não que não vai causar, entende? Eu descobri que, sei lá, passar naquela rua é um gatilho para mim. Então, se eu passar lá não vai acontecer? Vai acontecer, mas você já vai estar mais preparado, aquilo não vai te pegar de surpresa. E entender que esses gatilhos, eles vão sim disparar essas emoções em você, mas não significa que está tudo perdido. Não significa que você retrocedeu e está voltando a estaca zero. Não, é parte do processo. Então, paciência, vai melhorar.
vai melhorar. O tempo por si só, ele não cura sozinho, como os autores trazem muito bem aqui no livro, que pela experiência, pela pesquisa deles, eles perceberam que deixar o tempo passar vai amenizando essa dor, esse sofrimento, mas essas alterações cognitivas, essa alteração na forma de pensar, não é o tempo, você precisa trabalhar. Então, os gatilhos a mesma coisa, assim, talvez com o tempo você deixe de sentir algumas coisas, mas se o seu pensamento não tá bem trabalhadinho, você vai acabar repetindo isso em outros relacionamentos ou nesse mesmo. Bom, eu espero que essas informações que eu trouxe para vocês aqui tenham ajudado de alguma forma, possam despertar o interesse de vocês em conhecer um pouco mais desse livro, dessa metodologia que eles trouxeram. Na loja Grupo A, vocês têm esse livro aqui com 30% de desconto comprando com o meu cupom, que é Psi Denise Verenchuk. Eu vou deixar aqui na legenda para vocês. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido ou vai ajudar alguém, curte aqui, me conta nos comentários, que dessa forma eu fico sabendo se esse vídeo está sendo bom ou não para você. Até o nosso próximo vídeo.